Bom dia, queridos. Estamos de volta para trazer uma palavra de esperança para você nessa manhã de terça-feira. Quero desde já agradecer a você que está chegando agora para estar ouvindo a palavra do Senhor. Sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, Pernambuco, e nesta manhã nós queremos abençoar a tua vida com a palavra de Deus, né? Hoje, terça-feira, 14 de abril de 2020, estamos aqui para compartilhar com você algo da parte de Deus ao teu coração. Portanto, nesse momento eu quero convidar você para que possa estar mandando aí mensagem para os seus amigos, compartilhando essa live, para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá certo? Então, nós queremos pedir a você para compartilhar e para pegar a sua Bíblia para que a gente possa meditar na palavra do Senhor nessa manhã de terça-feira, 14 de abril, né? Continuamos aqui orando, pedindo ao Senhor que derrame da sua graça, da sua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo que Deus possa estar visitando cada vida, cada pessoa que está nos ouvindo e orando para que Deus abençoe também o nosso Brasil, tá certo? Então, você que entrou agora, convide os seus amigos, convide sua família, convide os seus contatos para poder estar conosco nesta manhã. Nós estaremos trazendo para você uma palavra de esperança nesses tempos tão conturbados que nós estamos vivendo. Mas é a fé em Deus, é a vida com Deus que vai nos levar a superar todas as dificuldades e a vencer, né? E a vencer, porque nós servimos a um Deus que nos faz triunfar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bom dia para você que está chegando agora. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, tua casa, tua família. E eu convido você aí para compartilhar, para convidar outras pessoas para estar meditando na palavra de Deus. O texto que nós estaremos meditando hoje, o livro do profeta Isaías, no capítulo 1, certo? No capítulo 1, e o versículo de número 19, tá certo? Capítulo 1, versículo 19, depois a gente vai ler o contexto, a gente vai falar um pouco sobre essa palavra que Deus traz ao povo de Israel através do profeta Isaías. Então pega a sua Bíblia aí, vamos refletir um pouco sobre aquilo que Deus tem para mim e para você através da sua palavra para nos trazer esperança, não é? Então, Isaías capítulo 1, versículo de número 19, né? Versículo de número 19, tá certo? A gente vai refletir sobre esse versículo e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para mim e para você. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som, né? Para que a gente possa dar a condição de você ouvir melhor a palavra de Deus. Isaías capítulo 1, versículo de número 19, está escrito assim, queridos: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, né? Veja que bênção, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Queremos falar nessa manhã sobre escolhas. E eu quero começar fazendo algumas perguntas. Você já fez algumas escolhas que hoje você se arrepende da decisão que você tomou em relação à escolha que você fez? E a outra pergunta é: se você tivesse a oportunidade de escolher entre a vida, uma vida saudável ou uma vida com enfermidade, qual seria a sua escolha? Se você tivesse condições de escolher entre a bênção e a maldição, qual seria a sua escolha? A resposta ela é bem óbvia.
Não é verdade, queridos? Porém, a gente sabe que na prática não é assim. Na maioria das vezes, nossas escolhas, elas são motivadas por uma satisfação imediata. Aí a gente toma decisões que a princípio parece ser boa, mas no final trazem consequências danosas. Salomão escreve sobre isso em Provérbios. Ele diz: há caminho que para o homem parece direito, mas no final é caminho realmente de trevas, é caminhos que levam a uma série de dificuldades, certo? Então, nós sabemos que as escolhas erradas, elas trazem consequências danosas para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional e também para a nossa vida espiritual. O texto que nós acabamos de ler mostra que a nossa vida, ela é feita de escolha. E o resultado das nossas escolhas é que trará sobre nós a bênção ou a maldição, certo? Nesse texto, a gente vê que Deus relembra a Israel, o seu povo, as condições para eles serem abençoados na terra prometida. E relembra também a eles as condições deles serem impedidos de alcançar estas bênçãos e de receber sobre si maldição. E Deus faz isso usando Moisés, lá em Deuteronômio, para declarar essas condições no livro, nesse livro, lá no capítulo 28, onde ele ali destaca as bênçãos e as maldições. Se você ler Deuteronômio 28, do 1 ao 15, vai falar sobre as bênçãos. A partir do 16, ele vai falar sobre as maldições. Diz o texto, no versículo 1 até o versículo 6: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. A bênção de Deus acompanha o seu povo quando este anda em obediência. E o contrário também é uma realidade. Quando o povo de Deus passa a viver em desobediência, as consequências virão também sobre a sua vida, que é o que nós chamamos assim de maldição, certo? São consequências que vêm sobre a vida daqueles que andam em desobediência a Deus. Quando a gente fala dessas maldições, a gente não está falando de uma maldição que é proferida por uma pessoa em relação a outra, mas a gente está falando de uma maldição que vem pelo fato de haver uma desobediência e ela vem como consequência na vida daqueles que desobedecem ao Senhor. Então, a pergunta é: por que Deus usa o profeta Isaías para relembrar as condições para o povo ser abençoado? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Na realidade é porque o povo de Israel não estava vivendo em obediência à palavra de Deus. Isaías, ele profetizou, queridos, há 700 anos antes de Cristo, né? E ele foi um profeta que exerceu seu ministério durante o reinado de Amós, né? E também de Uzias, de Jotão, de Acais. Aliás, Amós era o seu pai, né? Diz aqui o primeiro versículo de Isaías: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Então, Isaías exerceu esse ministério. Ele é conhecido também como o profeta evangélico ou o profeta messiânico, porque ele foi quem mais falou profecias acerca da vinda realmente de Jesus, o servo sofredor, lá de Isaías 53, né? E a gente vê a partir do versículo 40, né, profecias sobre realmente essa nova realidade, esse novo tempo, através do Messias.
Isaías, queridos, ele profetiza na primeira parte, falando sobre a situação do povo de Israel e as consequências que viria por causa de suas desobediência, que era a questão do cativeiro, que este povo seria então levado. Então, a Bíblia diz que Isaías, ele então relembra as condições para o povo ser abençoado na terra prometida. Por quê? Porque o povo havia esquecido dessas condições. No versículo 1 que nós acabamos de ler, até o versículo 4, diz o seguinte, vamos ler o 2. Ouvi céu e dê ouvido, ó terra, que o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia. Toda cabeça está doente e todo coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há neles coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras, não espremida, nem atadas, nem amolecida com óleo. A terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranho. Diz aqui a palavra do Senhor. Então, nós vemos aqui o Senhor falando, irmãos, porque Isaías relembra as condições para o povo de Deus realmente ser abençoado, porque eles tinham abandonado o Senhor, dado as costas para o Senhor. Deus disse que os criou e eles então o abandonou, né? Eles se rebelaram contra o Senhor. A situação era tão terrível que a comparação entre eles, seres racionais, que realmente viu a bênção, o cuidado e a proteção de Deus, tinha abandonado o Senhor, né? Enquanto que mostrava a falta de conhecimento de Deus, né? E Deus faz uma analogia com relação aos animais, que quando você cria e cuida e zela deles, eles então têm o conhecimento do seu dono. Mas a Bíblia diz que Israel realmente não tinha conhecimento de Deus, né? Por quê? Porque eles fizeram escolhas erradas. Eles escolheram o prazer e a satisfação imediata, que é efêmera, que é passageira, ao invés de satisfação e prazeres duradouros, por meio da obediência ao Senhor. E isso revela, queridos, que Israel ele tinha tudo a seu favor para fazer uma boa escolha e desfrutar das bênçãos de Deus, mas não o fez. Por esta razão, a terra estava sofrendo maldição. E isso indica que o servo de Deus, ele pode estar no lugar da bênção, mas sobre maldição. Entenda bem. O servo de Deus pode estar no lugar da bênção, mas sobre maldição. Como é que é isso, pastor? Está no lugar da bênção, mas não ser abençoado e estar sobre maldição. A própria vida do povo de Israel demonstra isso, certo? O Senhor fala sobre enfermidades, doença no corpo e na cabeça. O que é que isso quer dizer? Porque mesmo estando na terra prometida, eles persistiam irracionalmente na rebelião contra Deus. O seu coração estava endurecido. Está aí no versículo 5 e o versículo 6. A cabeça está doente e todo o coração enfermo, diz a palavra do Senhor. É terrível, queridos, quando o servo do Senhor, né, não tem
na sua mentalidade a palavra do Senhor. Por isso que nós encontramos na Bíblia dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação veio por meio da palavra do Senhor. Quando o povo não conhece a Deus e nem a sua palavra, ele vai fazer escolhas que não agradam a Deus, né? Porque alguém falhou em trazer os ensinamentos de Deus, né? Quando o Senhor mostra no versículo de número 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Alguém falhou no ensinamento do povo de Israel. Então vamos pensar aqui quem falhou em trazer o conhecimento de Deus ao povo de Israel, para que eles não viessem sofrer as maldições por causa da desobediência. Primeiro, a gente pode pensar, biblicamente falando, que foram os pais, porque, a princípio, queridos, a primeira responsabilidade de ensinar o povo a temer ao Senhor estava na vida dos pais. Lá em Deuteronômio, no capítulo 4 e o versículo 9, eu vou trazer bem rapidinho aqui para vocês, porque o tempo é bem pouco para nós, mas eu quero lembrar o que é que o Senhor diz aos pais em relação aos filhos, quanto à questão deles aprenderem acerca da palavra do Senhor, queridos. Lá no capítulo 4, verso 9, Deuteronômio, diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça das coisas que os teus olhos têm visto, e não te aparte o teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e os filhos de teus filhos. Não te esqueça do dia em que tiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os fareis ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás aos seus filhos, diz aqui a palavra do Senhor. Então Moisés, ele recebe a palavra de Deus no Monte Horebe, e ele então transmite para o povo e orienta que este povo então ensine aos seus filhos, né? Então há o texto que diz: tu as inculcarás, ensinando o povo a temer ao Senhor. Então a primeira falha foram a falha dos pais. Os pais que eram aquelas pessoas que deviam ensinar os seus filhos a temer ao Senhor por ensinamento da própria palavra do Senhor. Então eles falharam nesses ensinamentos e por isso os filhos foram crescendo sem o conhecimento de Deus, certo? Sem aprender a temer ao Senhor. Será que não é diferente no tempo de hoje? Queridos, eu fico preocupado nessa geração, porque é uma geração em que os pais cristãos têm negligenciado o ensino bíblico, né? E por isso, muitos filhos não servem ao Senhor. E muitos filhos estão na igreja, mas estão fazendo escolhas erradas. Então é importante você entender que nós temos uma obrigação de ensinar os nossos filhos. Os filhos aprendem pelo menos de duas maneiras: pelo exemplo e também pelo ensino. Os pais em Israel tinham a responsabilidade de trazer o ensino oral para os seus filhos. E quando chegava a idade de 12 anos, aqueles filhos, na época de Jesus, eles escolhiam um mestre, um rabino, para que ele pudesse servir e aprender mais. Era tipo um professor. E ali eles cresciam aos pés daquele rabino. A gente vê que Jesus teve os discípulos, aqueles discípulos escolheram como rabino a Jesus. Com 12 anos, os filhos em Israel, eles eram orientados ou levados ao templo para aprender acerca da lei do Senhor, certo? Jesus fez isso aos 12 anos, quando deixou Maria e José preocupados por 2 dias ou 3 dias, não me recordo bem o texto. E ali, quando ele os encontrou, então a Bíblia diz que Jesus disse: por que me procurais? Não sabeis que eu
tenho que cuidar das coisas do meu pai, eles não entenderam. Mas Jesus ali mostrou que os filhos nessa idade, eles eram levados ao templo para aprender acerca de Deus. Então, Israel estava sofrendo as consequências da maldição por falta do conhecimento de Deus. Atente para o ensinamento do seu filho, queridos. Porque nós não temos filhos para o inferno, mas se nós não tivermos a disposição e o comprometimento em ensinar a temer e a amar ao Senhor, esses filhos, eles poderão se perder, certo? Por isso que é importante que você, então, insista no ensino bíblico e no testemunho na sua casa para que os seus filhos aprendam. Não jogue essa responsabilidade para a igreja. A igreja vai complementar, certo? Mas a responsabilidade, em primeiro lugar, é dos pais. E hoje, nesse corre-corre, os pais estão mais preocupados com o ter do que com o ser, então tem negligenciado seus filhos a questão espiritual. Eu sempre cuidei da vida espiritual dos meus filhos e também da minha esposa, e ela também. Então, o que é que acontece? Quando à noite meus filhos não dormiam sem antes eu orar com eles, ou então a minha esposa. Quando a gente estava muito cansado, que às vezes a gente esquecia, eles gritavam do quarto: "Paiinho, mãinha, não vem orar com a gente, não?" E aí a gente ia lá. Mas isso foi constante, querido. Ensinei eles a ter uma vida devocional. Antes de qualquer coisa, eles liam a Bíblia, eles oravam. Meus filhos hoje são bênçãos, servem ao Senhor. E ainda hoje eu me alegro quando estão em casa ou quando eu vou visitá-los em Petrolina, né? Pela manhã eu passo e eu vejo eles de joelho, orando, depois lendo a Bíblia. Por quê? Porque aprenderam quando era criança. Então, queridos, hoje eles servem ao Senhor. Hoje eles têm um temor do Senhor. Por quê? Porque aprenderam. Pais, ensine os seus filhos a palavra do Senhor. Porque quando ele crescer, não vai se esquecer daquilo que aprendeu e vai ter tudo para fazer as escolhas corretas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Israel falhou. Os primeiros responsáveis pelo ensino do temor ao Senhor e da palavra de Deus. A gente vê também outra pessoa que falhou, foram os sacerdotes, que eram responsáveis para ensinar o povo, né? Os reis, eles tinham uma responsabilidade de administração sobre o povo de Israel. Os sacerdotes tinham a responsabilidade da vida espiritual e religiosa, porque eles representavam Deus diante do povo e o povo perante Deus. Os sacerdotes também falharam por se envolver na política do reino, e ali passaram a se deixar dominar por reis que muitas vezes também não temeram ao Senhor e se afastaram do Senhor, e o povo passou a estar desobedecendo. Então a Bíblia diz: o corpo está doente, a cabeça, né, está doente, e também o coração. A temer ao Senhor, queridos, se aprende por meio da palavra de Deus, quando ela tem acesso ao nosso coração. Quando isso não acontece, o povo persiste irracionalmente na rebelião contra Deus, e por isso tanto os pais como os pastores precisam ensinar a palavra de Deus, né? Outra maldição que a gente percebe dentro desse texto é a crise política e econômica. No versículo 7 e 8 diz, queridos, que as cidades estavam destruídas e também os campos. Havia realmente maldição em questão de guerras, de conflitos. Os inimigos, os adversários se levantavam contra Judá e Jerusalém e muitas vezes destruíam as suas cidades, e também Deus, ele impedia a chuva sobre a terra. E aí, quando não há chuva sobre a terra, o campo, os animais, então sofrem, porque não há alimentação. Eles sofreram, queridos, estas consequências de maldição, porque desobedeceram à voz do Senhor, porque se afastaram realmente daquele que prometera bênção sobre a vida deles, daqueles que eles fizeram então aliança. Outra maldição era a crise social.
A Bíblia diz que não havia moradores na cidade. Está falando do exílio que aconteceu, queridos. Eles sofreram os ais de Deus, irmãos. A Bíblia diz lá no capítulo 1 e o versículo 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus permitiria que os inimigos prevalecessem contra eles, queridos. Então, o povo de Israel estava nesse estado. Não conheciam o Deus a quem eles professavam. Tem muita gente assim nos dias de hoje. Professam a Deus, mas não o conhecem de verdade. E por isso vive uma vida meramente religiosa. O povo de Israel cumpria os atos religiosos, gostavam das festas estabelecidas por Deus, ofereciam sacrifícios de animais, mas a Bíblia diz que eles foram comparados a Sodoma e Gomorra por causa das suas escolhas erradas. Deus não quer que vivamos no lugar da bênção sobre maldição. Deus quer que vivamos no lugar da bênção recebendo as suas bênçãos. Isso significa também que é estar na igreja, ter professado Jesus como Senhor e Salvador, mas não ter conhecimento ou experimentado dele, certo? Não ter uma vida de experiência com ele, devocional, de experiência pessoal. E aí as pessoas aprendem os atos religiosos, aprendem os louvores, aprendem até mesmo a orar, certo? Aprendem a pregar, dão testemunho da pregação de Jesus, mas o seu coração está distante do Senhor. Às vezes chegam até fazer sinais, profetizarem, diz o Senhor Jesus Cristo, mas no dia do Senhor Jesus, Ele vai dizer: olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. É interessante a gente entender isso. Viver no lugar da bênção sobre maldição é viver em desobediência ao Senhor, mesmo estando professando realmente a sua fé e a sua religião. Então é interessante a gente perceber que Deus não deseja isso, certo? Para a gente viver no lugar da bênção, sobre a bênção de Deus, nós precisamos fazer as boas escolhas. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha a promessa de Deus aí, mas há uma condição, certo? São duas aqui. A primeira está relacionado à vontade. Versículo 19, a parte A diz: se quiserdes. O que é que o texto quer dizer aqui? Deus não nos obriga a servi-lo. Ele espera que o nosso serviço de adoração a Ele seja algo espontâneo. Ninguém pode forçar ninguém a servir a Jesus Cristo. Nem o pai aos filhos, nem os filhos aos pais. Não podemos. Por quê? Porque tem que ser por livre e espontânea vontade. Nosso papel é ensinar o temor do Senhor, a palavra do Senhor. Mas os filhos precisam experimentar a sua experiência com Deus. Nós ensinamos os nossos filhos a palavra do Senhor. E teve um dia que eles tiveram que tomar a sua decisão. Meu filho Túlio, ele tomou a sua decisão quando tinha 6 anos de idade. 5 e 6 anos de idade. Eu estava na igreja e ele disse: pai, hoje eu quero aceitar Jesus. E eu me alegrei muito. E ali, enquanto eu estava pregando, quando eu fiz o convite, as pessoas foram à frente e estava lá o meu filho com 5, 6 anos de idade, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Filho de crente não é crentinho, certo? Precisa experimentar do novo nascimento que vem por meio de Jesus, e isso tem que ser de forma espontânea. Mas o meu papel eu fiz. Você, como pai, precisa fazer o seu papel, ensinar o seu filho no caminho em que deve andar, queridos. Por quê? Porque eles precisam experimentar a salvação de Jesus. Ninguém serve a Jesus por coação, mas de coração.
Foi Jesus que disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. O amor a Jesus, querido, vem a partir de um relacionamento que nós estabelecemos com ele, com a sua palavra, com a oração. Então nós aprendemos a amar ao Senhor com a sua casa, não é? Então, como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque ele tinha já um relacionamento pessoal com Deus. E ele sabia que Deus se revelava também no seu tempo, se manifestando, e ele tinha prazer de ir para adorar. Só quem ama Jesus pode guardar os seus mandamentos. O povo de Israel tinha se afastado de Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Era o mandamento de Deus ensinado por Moisés, de todo o teu entendimento. E o povo, queridos, ele se afastou e perdeu o entendimento de Deus, passou a ter um coração dividido e uma vida moral totalmente fora dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Por isso, eles se perderam fazendo escolhas erradas. Veja que a condicional aqui é colocada como a liberdade que nós temos para escolher agradar a Deus ou não. Para agradar a Deus é preciso crer nele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, lá em Hebreus 11:6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. A fé, querido, requer conhecimento de quem você crê. Requer conhecimento de Deus. E Deus se revela por meio da natureza, Deus se revela por meio do povo de Israel, Deus se revela por meio da sua palavra, e a maior revelação de Deus é o próprio Jesus Cristo, certo? Então, você, ao buscar o conhecimento de Deus, através dessas revelações, pode levar você a crer nele e a buscar um relacionamento íntimo com Deus, com ele, porque Deus é um Deus pessoal, certo? A Bíblia diz que Deus é Espírito, né? Foi o próprio Jesus Cristo que disse, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, lá em João capítulo 4 e o versículo 23. E o 24 diz, são a estes que Deus busca como os seus adoradores. Langston define Deus da seguinte maneira: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas. Deus é um ser pessoal. Então nós podemos nos relacionar com Ele. Embora seja invisível, mas Ele é real. Sua presença enche os céus e enche a terra. A Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que Ele é um onisciente, Ele tem todo o conhecimento, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o meu pensamento. O Salmo 139 diz, antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já sabe o meu assentar e o meu levantar. Está falando dos atributos naturais de Deus. Deus é todo poderoso, não há impossível para Ele. Conhecer a Deus, queridos, nos leva a temê-lo, a nos relacionar de forma pessoal com Ele, por meio de Jesus. A Bíblia diz, quando Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que Filipe, em João capítulo 14, versículo 7, diz, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E aí o Senhor Jesus olha para ele e diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Jesus é a própria manifestação de Deus, queridos. É o Deus conosco, o Emanuel. Então, conhecendo Jesus, através da palavra de Deus, nós vamos nos apaixonar. Existe um homem, né, que estudou a pessoa de Jesus, e ele era ateu, né, e estudou a pessoa de Jesus, e ele não conseguiu mais desapegar de Jesus, passou a crer, e hoje é um servo de Deus, um dos maiores escritores do Brasil, queridos. Então,
Augusto Cury, que é um psicólogo cristão, né, um dos maiores escritores nessa área, na área da psicologia. Então, queridos, quem procura conhecer Jesus logo se apaixona por ele. E quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. Por isso que ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas para isso é preciso conhecer, porque o conhecimento de Deus vai gerar no meu e no seu coração o desejo de servi-lo. Então, Oséia, profetizando a Israel, ele incentiva o conhecimento de Deus, dizendo: cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva seródia, diz a palavra do Senhor. Então isso depende da vontade. Se quiseres, nossas escolhas, elas só serão acertadas se nós dispormos realmente a estar conhecendo ao Senhor e o ouvindo, né? Para conhecer, nós precisamos então ouvir, e aqui nós temos a segunda condição que esse versículo nos coloca aqui: se quiseres e me ouvirdes, né, comerás o melhor dessa terra. E me ouvirdes, o que é que significa e me ouvirdes, queridos? Isso aqui, irmão, significa escutar. E escutar é entender o que está sendo falado, captado pela audição. Mas além disso, queridos, é compreender e processar a informação internamente, ou seja, no coração. Tem muita gente que ouve, mas não escuta a palavra de Deus. O Espírito Santo diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala à igreja. A diferença entre ouvir e escutar é que o que acontece após o indivíduo receber o som, né? Ele se submete ou ele apenas deixa passar. Já ouviu aquela expressão? Entrou no ouvido e saiu no outro? Significa que não desceu realmente ao coração. Então há uma diferença entre ouvir e escutar, queridos, né? Por quê? Essa diferença é demonstrada após o indivíduo ouvir realmente o som. Ele está ouvindo quando há pouca interação e intenção de realmente obedecer. Ele está escutando quando ele presta atenção ao que é emitido, com a disposição de aprender e de vivenciar aquilo que ele realmente aprendeu. Você só está ouvindo ou você está escutando o Senhor? Quem está só ouvindo não tem como fazer boas escolhas. Vai até lembrar quando tiver que tomar uma decisão entre o certo e o errado. Mas se o que ouviu não desceu para o coração, a escolha vai ser totalmente fora da vontade de Deus, certo? Vão se tornar religiosos na igreja e não adoradores, certo? É importante fazermos as boas escolhas, queridos. E as boas escolhas estão no fato de nós darmos ouvido a Deus. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, diz a palavra do Senhor. A bênção está em ouvir e em se dispor a obedecer. Quando isso acontece, há, queridos, uma disposição de Deus de nos abençoar com o suprimento, de nos abençoar com a paz, de nos abençoar com uma vida familiar feliz, né? Porque essa vida familiar está edificada sobre a rocha. Amanhã a gente vai falar sobre isso no Salmo 127. Então,
quando nós damos ouvido à voz do Senhor, à promessa de Deus para nós. Talvez você que está nos ouvindo nessa manhã diz: pastor, realmente, eu tenho apenas ouvido sem escutar. E o meu coração não tem se disposto a obedecer. Eu tenho falhado diante de Deus. E como Israel, eu não tenho mostrado esse conhecimento de Deus. Eu tenho andado de forma embrutecida. Eu tenho falhado com os meus filhos no ensino da palavra do Senhor. Eu tenho buscado as coisas desse mundo. Eu tenho buscado os prazeres passageiros, os prazeres imediatos. Eu tenho feito escolhas erradas, mesmo conhecendo a palavra de Deus. E com isso eu tenho passado por muitas tribulações. Eu tenho visto maldição sobre a minha vida, que são as consequências dos meus erros. Alguém me perguntou: pastor, no Novo Testamento tem maldição? O povo de Deus é amaldiçoado? Certo? O povo de Deus é abençoado. Mas quando a Bíblia fala de maldição, é quando ele desobedece e ele sofre as consequências dessa obediência, e a Bíblia tem isso como uma maldição. Está entendendo? Que veio sobre a sua vida. Quais foram as consequências da desobediência para o povo de Israel? Doenças no corpo e no coração. A Bíblia diz: quantas pessoas aí com problemas, irmãos, na área da saúde mental. Por quê? Porque não conhece a Deus. Porque não tem mantido um relacionamento de intimidade com o Senhor. Doente da cabeça. Não sabe discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Qualquer situação de engano que é colocado na televisão ou na própria internet, essa pessoa segue porque não tem conhecimento realmente de Deus. Está doente da cabeça. Às vezes, queridos, me entristece quando eu vejo pessoas de longas datas na igreja, muito tempo na igreja, servindo ao Senhor, e falha em coisas pequenas. Por quê? Porque falta o conhecimento, e aí está sendo destruído em várias áreas da sua vida. Ruim da cabeça, ruim do coração. Pessoas que estão praticando atitudes de maldade contra o próximo, contra os seres humanos. Pessoas que cometem atitudes malignas, mas dentro da sua própria casa. Marido cristão, que professam a fé em Deus, espancando as esposas, traindo. Esposa traindo os esposos. Filhos desobedecendo aos pais e até também espancando aos pais, negligenciando o cuidado e o respeito aos pais, Então, são pessoas que estão ruins da cabeça pelo fato de que falta o conhecimento de Deus. A palavra de Deus se tornou distante, se tornaram religiosos, vão aos domingos para a igreja, dão os dízimos e só os domingos. Não participa de uma campanha de oração com a igreja, não participa de um culto de oração, de vigílias, certo? Não param na sua casa para orar, ruim da cabeça. E aí, queridos, vê as coisas acontecerem e acham normais. E outra coisa, começam a se envolver com homossexualismo, que é contrário à palavra de Deus. Pasmem vocês, queridos. Existe uma série de jovens e adolescentes envolvidos com isso e os pais não sabem. E olha aqui, pais cristãos. Você tem conversado com seu filho sobre isso? Você tem visto com quem eles têm conversado? Quais são suas amizades na escola e também nas suas redes sociais? O filho precisa ter privacidade. Privacidade? Quando eles caírem em derrota, o sofrimento vem para você. Meus filhos aqui, enquanto eles estiveram dentro de casa e enquanto não chegaram à idade adulta, existe isso aqui de privacidade não. Computador tinha horário, certo? Celular tinha horário, tá internet, Quando a gente ia dormir, opa, tá no celular, vamos desligar, certo? Tava ali a mão, a hora que minha esposa pudesse ver. Por quê?
Porque o sofrimento não vem para aqueles que dizem os pais não tem que estar interferindo na vida dos filhos, né? Daqueles psicólogos que não têm o temor de Deus, que ficam ensinando bobagem promovida por uma mídia totalmente afastada de princípios fundamentais, tradicionais, queridos, que realmente leva a família e uma sociedade a ter uma boa estrutura. Eu vou deixar elas ensinarem meus filhos? Mas muitos pais cristãos têm deixado. E eu quero dizer para você, tenha cuidado. Se você não tem filhos para o inferno, cuide da vida espiritual deles hoje. Fique atento, seu filho pré-adolescente e adolescente. Por quê? Porque a responsabilidade é sua. Os pais prestarão contas a Deus dos seus filhos. Não é o pastor. O pastor prestar conta da igreja. A Bíblia diz, o nosso cuidado é como aquele que há de prestar conta a Deus. Porém, a Bíblia não está dizendo que eu vou prestar conta da fé de vocês. Eu vou prestar conta do meu serviço a Deus no cuidado com vocês. Mas eu não vou prestar conta da vida de cada um de vocês, porque cabe a vocês alimentar a vida com Deus. Cabe a vocês alimentar a sua fé em Jesus. Eu não posso falhar como os sacerdotes em Israel de ensinar tudo o que é verdadeiro. Foi isso que Paulo disse. Olha, vocês sabem que eu não deixei de ensinar tudo o que é certo com relação ao reino de Deus, à palavra de Deus, quando ele se despedia ali dos presbíteros em Mileto. Então eu quero dizer para vocês, cada um vai dar conta de si diante de Deus. E os pais darão conta de seus filhos perante o Senhor. Cuide. Aproveita essa quarentena para colocar em ordem a tua casa. Como o Senhor falou através de Isaías ao rei Ezequias, põe em ordem a tua casa. Possivelmente Ezequias estava cuidando apenas das coisas do reino e a sua casa estava desestruturada. Tem muita gente cuidando da igreja, mas a sua família está uma verdadeira bagunça. Certo? Uma bagunça na vida da esposa, uma bagunça na vida dos filhos. Né? Por quê? Nem o pai nem a mãe estão processando o entendimento e o conhecimento de Deus. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Israel falhou com isso e por isso a sociedade, a nação sofreu. Irmãos, o Brasil está vivendo uma situação difícil porque o Brasil está se distanciando do conhecimento de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu cresci numa família católica, mas minha mãe me ensinou a, antes de dormir, ao levantar, rezar todo dia. Pastor, o que é que isso tem a ver? Isso criou em mim um desejo de conhecer a Deus, de reconhecer Ele como soberano, como rei. Queridos, nós vivemos um tempo em que os filhos não têm conhecimento de Deus. As pessoas, as crianças não têm. Elas conhecem mais sobre as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E pasmem, tem filhos de cristãos, criança que também está nessa mesma situação, envolvido com coisas que não agradam a Deus. Páscoa. O que é que você tem ensinado seus filhos sobre a Páscoa? O mundo ensina sobre o coelho e o ovo de Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa que não é esse. Aí os pais alimentam isso dentro de casa, né? Aí o filho vai para a escola, chega com orelha de coelho, pintado de coelho. Que bonitinho, tira foto, bota no Instagram. Cristão, irmãos. Ei, peraí. Pastor, mas isso tem nada a ver. Tem sim, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer não vai se desviar dela. Eu tenho que ensinar para o meu filho, desde pequeno, que o símbolo da Páscoa é o Cordeiro. Aleluia. E por que é o Cordeiro? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se sacrificou. O símbolo da Páscoa é o Cordeiro. E eu tenho que ensinar aos meus filhos. Chega o dia dos carnavais, as escolas fazem aquele movimento todo. Aí você, como cristão, deixa, não, meu filho precisa participar para não sentir fora do ambiente. Ei, queridos, nosso ambiente não é esse. Nós estamos aqui, mas nosso ambiente não é esse. Nós somos cidadãos dos céus, aguardamos uma nova pátria. Você quer deixar seu filho aqui? Cuida dele. Cuida dele. Meus filhos estudaram em escolas
particular e escola do Estado. E eu era muito cuidadoso com isso. Eu ia para a escola e disse, não quero meus filhos aprendendo hábitos que são contrários à palavra de Deus a nível de religião. Primeiro, você não tem direito de ensinar isso aqui, certo? Na escola. Se vocês querem ensinar, podem ensinar. Agora, meu filho e minha filha não vai participar disso. Eu deixava bem claro. Uma vez que uma professora quis mudar isso, eu tive que ir lá e ser duro, falar com a diretora. E aí eles realmente mudaram de atitude. Não, meu filho vai apertar, se perder, vai perder ponto. De jeito nenhum. Faça tarefas relacionadas aos estudos, mas não prática religiosa. Aqui não. Vocês estão errados. Então os pais precisam se submeter a isso. A questão do carnaval. Meu filho não participa disso, não. Então, vai ter ensaio, vai ter uma festinha, pronto. Então já sabe. E eu conversava com os meus filhos e eles entendiam. Eu sei que tem uma criança ou outra que tem uma série de porquês, muitas vezes quer fazer, mas aí é a autoridade dos pais. Você não vai participar e pronto. Independente de tio ou tia que não é cristão, que queira que fale e que venha falar, não é. Então, irmãos, os meus filhos cresceram aprendendo a palavra de Deus. Eu tomei minha posição, mas muitos pais, por falta de relacionamento com Deus, não tomam sua posição e passam a agradar o mundo. E com isso nós temos uma sociedade totalmente irracional. Os animais conhecem o seu dono, os irracionais. E o povo que diz que serve a Deus não conhece o seu Deus. Por isso nós precisamos entender que precisamos conhecer o caráter santo e bondoso de Deus se nós queremos a bênção de Deus sobre a nossa vida. A bênção física, saúde física, a bênção emocional, saúde psicológica, né? Crescimento intelectual. Sabe de uma coisa? Os homens mais inteligentes do mundo, você pode estudar, filósofos e tudo, foram cristãos. Foram cristãos. Então, querido, Deus nos faz prosperar até intelectualmente. É engano achar que o cristão é alienado. Não aceite isso no nome de Jesus. Porque são os homens mais inteligentes do mundo. Pode olhar na história. Faça uma pesquisa. Se o número não é maior. Agora, se nós nos deixarmos levar por essa mentira que Satanás tem trazido dentro da sua casa pela mídia e também dentro das faculdades, de homens que estão valorizando mais homens e rejeitando o ensino de Deus, a coisa está tão séria que nós não podemos mais falar de Deus, que nós professamos nossa fé em Deus, que um professor numa faculdade, numa universidade, começa a combater isso e o aluno intimidado porque está ali para aprender, não defende a sua fé, porque os outros também que não conhecem a Deus começam a acompanhar o professor. Agora diga uma coisa, na hora da dificuldade, do aperto, do sofrimento, a quem vai recorrer? Aquele que tem temor de Deus. Ore por Deus, ore a Deus por mim, porque eu estou com coronavírus, porque eu estou com câncer, porque eu estou realmente com um problema sério na minha família. Queridos, o homem tem um vazio do tamanho de Deus, só Ele pode preencher, e nada poderá substituir isso. E nós, como servos de Deus, precisamos anunciar a verdade de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu quero dizer para você que Deus tem bênção e não maldição para a vida do seu povo. Que Ele é misericordioso. Se você tem andado fora dos padrões de Deus, eu quero que você acompanhe os dois versículos desse texto, o 18 e o versículo 20, que eu não li no início, com o propósito de concluir com eles. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o verso 18 do capítulo 1 de Isaías, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Mas se recusardes, verso 20, e se fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Primeira coisa que eu quero colocar aqui é que o Senhor é um Deus de misericórdia.
Ainda que Israel viveu esse momento de crise, de afastamento, de apostasia, sofrendo as consequências das maldições, Deus oferece o seu perdão, a sua misericórdia para restaurar e levá-los à bênção que Deus havia prometido em Deuteronômio 28, na terra prometida. Com a bênção de Deus. Né? O Senhor está dizendo, eu perdoo vocês. Se voltam para mim, pais, volte a ensinar seus filhos o temor do Senhor. Sacerdotes, volte a ensinar a palavra de Deus, porque eu tenho levantado profetas para divertir o povo. Deus levantou vários profetas, além de Isaías, para divertir o povo, porque os sacerdotes não estavam cumprindo o seu papel. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Senhor está oferecendo perdão, não importa o seu pecado. Não existe pecado menor ou pecado maior, tudo é pecado. As consequências há uma diferença, mas pecado para Deus é igual. E sabe o que acontece? O perdão de Deus também é igual. Deus está te chamando ao retorno, a confessar o pecado, porque Ele quer perdoar e purificar e te dar a oportunidade de viver essa nova vida oferecida por meio do Senhor Jesus Cristo. E por último diz, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Em outras palavras, você será destruído, não terá vida. Jesus é o autor da vida. Ele disse, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim e crer naquele que me enviou, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é o convite de Jesus. Essa é a bênção de Jesus, para que a gente possa fazer as escolhas certas. Amém? Quer dizer para você que hoje é um dia que Deus escolheu para chamar a tua atenção, para que você faça uma boa escolha. Qual é a tua escolha? Ouvir o Senhor e obedecer, ou permanecer na rebeldia? Deus, Ele quer que você ouça a sua voz e submeta aos seus mandamentos. Hoje Deus lhe dá essa oportunidade de escolher a bênção ao invés da maldição, de escolher a vida ao invés da morte. Isso, se você quiser. Escutar o Senhor, escolher seguir Jesus, é a maior oportunidade que Deus dá ao homem de desfrutar da bênção dele na terra e também na eternidade nos céus. Como disse o salmista, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqueles que escolhem servir ao Senhor. Que você faça essa escolha. Depois você pode nos procurar, se quiser saber mais sobre essa vida de bênção que é a vida com Cristo. E você que é servo de Deus, se tem vivido como Israel, naquele tempo, irracionalmente, desobedecendo ao Senhor, é tempo de fazer o caminho de volta. É tempo de voltar para Deus, porque Jesus está vindo. Prepara-te, porque a sua vinda é certa. A sua promessa é fiel. E Ele vem buscar todo aquele que não negou o seu nome, mas que confessou publicamente Ele como Senhor e Salvador, que tomou a sua cruz, que negou-se a si mesmo e seguiu, mesmo em meio às lutas e a sofrimento.
com a esperança de que o Senhor tem uma pátria diferente dessa para nós, onde não haverá choro nem pranto, mas a alegria será permanente, porque essa pátria é a Jerusalém celestial. Foi preparada para mim e para você, que escolhemos a bênção e não a maldição. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você possa viver para Deus. Quero ter uma palavra de oração. Deus, obrigado. Obrigado por esta palavra em que nos desafia a fazer as escolhas certas. E não só nos desafia, mas também nos mostra qual a escolha certa a fazer. E como resultado, há uma promessa da tua bênção. Bênção da saúde espiritual, emocional e também física, Senhor. Isso fala do teu cuidado. Bênção na nossa casa, bênção na nossa cidade e também na nossa nação, quando todo o povo fazia as escolhas orientada pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo possa quebrantar os corações daqueles que nos ouviram, para que possam realmente fazer as boas escolhas, para que possa ensinar do Senhor, dos seus caminhos, a sua casa, aproveitando esse tempo de quarentena para cultuar, para bendizer e para exaltar o nome do Senhor. Ó Deus, que a tua bênção seja sobre a vida daqueles que ainda não te conhecem, mas por esta palavra foram, ó Deus, impactados. Que eles possam escolher Jesus, confessando como Senhor e Salvador. Eu os abençoo e te agradeço por esta manhã e por esta palavra, no nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Terminamos aqui a nossa live. E como eu faço todas as manhãs, eu vou aqui chamar o nome daqueles que fizeram algum comentário. Tem alguns que dão ali a sua curtida, mas não aparece muito nome, e aí eu não tenho como eu falar. Mas aqueles que fazem algum comentário, aí eu falo aqui. Irmã Eline, lá em Petrolina, um abraço, querida. Irmã Nina, aqui em Salgueiro, na Primavera. A irmã Edmara, lá em Patos, na Paraíba, né? Nossa irmã, um abraço para você, toda a família. A irmã Jéssica Delboni também. Mais alguém aqui, Thelma, né? A irmã Thelma, que está na sua casa aqui em Salgueiro. Deus abençoe. Ela que é a gerente ali do Magazine Luiza. O seu esposo Hipólito também, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Thaís Rodrigues, que está também nos assistindo, um abraço, querida. A irmã Lourinha também, um abraço, está todas as manhãs conosco. Deixa eu ver. Pastor Cláudio, Deus abençoe Pastor Cláudio, no nome de Jesus. Nossa irmã Cíntia e o seu esposo Randeilson, lá em Adalmir, um abraço para você, Deus abençoe. Deixa eu ver mais gente aqui que está conosco, né? Irmão Charles, que está também aí ligado, a irmã Euda, irmão Rivaldo Feitosa, né? Nosso irmão Rivaldo aqui também. Deus abençoe a Osinaldo, lá em Cabrobó, um abraço. Pastor Arlen também, toda a Igreja Batista Missionária de Cabrobó. Irmã Rízia Ribeiro, o irmão José Conserva, que está também ligado aí, Deus abençoe. Da Tarsila Cel, deixa eu ver, irmã Vânia Gomes, Deus te abençoe, querida. Deixa eu ver, Gabriel, um abraço, Gabriel, Deus te abençoe também, no nome de Jesus. Irmã Denise, todos vocês que têm estado ligados conosco todas as manhãs, obrigado. Amanhã estaremos falando sobre o Salmo 127, né, que Deus, e talvez um pouco do 128, eu tenho certeza que Deus vai falar para a tua família, para o teu coração. Muito obrigado, continuamos aqui orando a Deus, pedindo que a bênção dele venha sobre nossas vidas, sobre nossa cidade, sobre o Brasil, e que ele possa fazer com que nós voltemos à normalidade, faça cessar essa praga, e a mão de Deus seja sobre nossas vidas, e a gente volte a cultuar e a congregar. À noite nós temos o culto com a congregação do Divino, né, transmitido nesse mesmo canal, certo?
Entre também no canal do YouTube, vai lá, dê o seu like, se inscreva, peça os seus amigos. Nós estamos com 609, 608, precisamos de 390 e poucas pessoas para podermos transmitir também através do YouTube. Então, nos ajude nisso, né? Compartilhe no nome de Jesus, tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.